Hoje é 30 de 1 de 2025. Tá caindo uma chuva aqui na Serra da Mantiqueira. Quero falar sobre o sangue do testamento. O sangue do testamento, ou do pacto, ou da aliança, ou do acordo, tá? Que Deus fez com Abraão, tá? Então nós vamos pegar Hebreus capítulo 10, versículo 29, igual capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, 14 a 16, versículo 17 20, e versículo 22. E Levítico capítulo 17, 11. Tá? Sem sangue não tem pacto. Tá? João, o cordeiro, né? Do pacto. João capítulo 1, versículo 29, versículo 36. Apocalipse capítulo 13, 8. Gênesis capítulo 3, 21. Tá? E Gênesis capítulo 4 também acerca do sacrifício de Abel, né? Ofereceu o melhor sacrifício que Caim. E 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. O sangue do cordeiro, né? A transição do velho pacto para o novo foi feita em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, João capítulo 6, né? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, né? Se referindo ao sangue da transição, né? Ao cumprimento da lei dos profetas. E João capítulo 13. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 a 18 a 21. E 1 Coríntios capítulo 20 a 23 a 25 a 34. Né? O sangue do testamento, né? Aí, repito, Hebreus capítulo 7, Hebreus capítulo 8, Gálatas capítulo 3, versículo 14, 15, né? O sangue do testamento, versículo 16, versículo 17, né? 430 anos depois, conforme Gênesis capítulo 15, 13, 14, o sangue do pacto, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 40, versículo 40, versículo 41, e Atos capítulo 7, versículo 6, 7, tá? E versículo 45, e capítulo 13 e 19, e Deuteronômio capítulo 7, né? E Hebreus capítulo 12, 24, o sangue do pacto, né? Para apossar da terra de Canaã, né? Tomar posse, certo? Então é isso. Então, aí, se você for analisar mais sobre pacto, você vai ver o acordo de Jacó com Labão, né? Gênesis capítulo 31, versículo 41 a 49 a 54, só para você ter uma noção do que eu estou falando acerca de pacto, de testamento, né? De acordo. É para você ter uma noção, tá? São capítulos diferentes, mas para mostrar o que é o acordo. O acordo de Abraão e Abimeleque, né? Gênesis capítulo 21, 22 a 27, pacto, né? Versículo 23 a 30 a 32, a 33, 34. E capítulo 26, 1 a 8, Abimeleque quebra o pacto com Isaac. Capítulo 26, versículo 1 a 8, versículo 9, versículo 18 a 25, 26 a 33, etc. Só para você ter uma noção. E vemos também José comprou toda a terra do Egito, tá? Ele fez um acordo com Faraó, que representava Deus no momento, né? Todos os reis da terra é Deus que os coloca, tá? Eles são uma representação. Então, Gênesis capítulo 47, 13 a 20 a 31, Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, capítulo 1, versículo 5, 6, capítulo 20, versículo 6, né? Ele comprou com seu próprio sangue, ele fez sacerdotes, né? Reis. E 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, comprados, né? Fomos comprados por preço de sangue. E Atos capítulo 20, versículo 28, Apocalipse 10, 11, Apocalipse 14, 6, etc. Abraão comprou um campo
de Macpela, Gênesis capítulo 23, para você ter uma noção, né? Comprados, né? Apocalipse 7 fala de comprados, Apocalipse 14, 3, versículo 4 fala de comprados, por preço de sangue, Salmo 49, versículo 7 e 8, versículo 15, Jesus pagou um preço caríssimo, e Mateus capítulo 27, 25, versículo 25, e capítulo 26, 28, Marcos capítulo 14, 24, Lucas capítulo 22, 20, João capítulo 13, e João capítulo 6, versículos 50 a 54 a 56, a 58, e Atos capítulo 20, versículo 28, Romanos 3, 25, Romanos capítulo 5, 9, 1 Coríntios 11, 25. Testamento no meu sangue, tá? Então, o sangue do testamento, conforme Hebreus 10, 29, né? E nós vemos aqui também Efésios capítulo 1, 7, Colossenses capítulo 1, 41, 14 a 20, e Colossenses capítulo 2, 13, Hebreus capítulo 12, 24, tá? O mediador de um único pacto, né? E 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 a 19, e 1 João 1, 7, e Apocalipse 1, 5, e versículo 9, e Apocalipse capítulo 7, 14, e Apocalipse capítulo 12, versículo 11, e Apocalipse capítulo 16, 6, tá? 16, 6. Então nós vemos aqui para confirmar Lucas 2, 34, 35 e João capítulo 19, 34, 35, né? Foi-lhe perfurado a costela, né? Mostrando o sangue do testamento, né? Assim que ele foi crucificado e derramou sangue e ao mesmo tempo água, ele foi consumado. Então, Mateus capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas capítulo 23, João capítulo 19, tá? É a consumação do sacrifício de Jesus Cristo como cordeiro que João Batista preparou para o sacrifício. Amém. Então é isso que eu queria dizer para vocês. E também eu queria falar algo. O que eu estava querendo falar mesmo é sobre né, nós vemos em 1 Crônicas capítulo 29, 10 a 15, né? Nosso Pai, de eternidade a eternidade, tá? Ligando com Jeremias capítulo 3, versículo 4 a 17 e 19, né? E Isaías capítulo 63, 12, versículo 16, versículo 19, Isaías 64, 8 e Malaquias capítulo 1, 10, Malaquias capítulo 1, 6 e Malaquias capítulo 2, 10, tá? Nós temos um Pai, né? Aquele que nós invocamos, tá? 1 Pedro 1, 17, né? Invocais por Pai. Então, nós invocamos o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por nosso Pai. Amém? E é isso. E Gênesis capítulo 45, 8, tá? Para confirmar aí que Deus colocou José por pai de Faraó. O que fez com Jesus Cristo, né? É automático, né? Se eu gero um filho, eu sou pai, mas eu gero um filho, mais tarde ele vai ser pai também. É um ciclo que se segue. Amém? Então tá. Eu queria falar sobre uma parte importante. Vamos ver se tem aqui. Sobre a avareza, tá? A palavra avareza. Ali para você ver. A palavra avareza está escrito em Ezequiel capítulo 22, versículo 12, 13, versículo 27, capítulo 33, 31, Jeremias capítulo 22, 17, Jeremias 51, 13, Êxodo capítulo 18, 21, tá? Os que aborrecem a avareza, que aborreçam a avareza. 1 Samuel capítulo 12, versículo 3, 4, Atos capítulo 20, versículo 33, Lucas 16, versículo 14, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 11, 1 Coríntios capítulo 6, 10, Efésios capítulo 5, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 3, 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, 2, tá?
Agora a avareza. Marcos capítulo 7, 21, 22. Lucas capítulo 12, 15. Romanos capítulo 1, 29. 2 Coríntios capítulo 9, 5. Colossenses capítulo 3, 5. Hebreus capítulo 13, 5. 2 Pedro capítulo 2, 14. Jeremias capítulo 6, 13. 1 Timóteo 6, 5, versículo 10. 2 Timóteo 3, versículo 2, 13. 1 Coríntios 6, 10. 1 Coríntios 5, 11. Avaro, Jó capítulo 27, 8. Vemos também aqueles que não são avareza, eles repartem, né? Os que não são avarentos, está conforme Lucas capítulo 3, 10 a 14, Tiago capítulo 2, 14 a 18, 1 João capítulo 3, 15 a 18, Gálatas capítulo 6, versículo 6, Lucas capítulo 8, versículo 3, reparta seus bens, né? Nabal, homem avarento, né? Capítulo 25, ele não quis servir a Davi por sua dureza de coração e avareza. Então, é isso que eu queria dizer para vocês aí. Jesus pregou muito contra a avareza. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E é isso. Então, eu quero cantar um salmo aqui. Tá? Vamos cantar esse salmo. Né? É um salmo bonito. É o 43. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Então irei ao altar de Deus a Deus, que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, Deus meu. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Oh, glória! Aleluia! Santo é o Senhor. Amém. Então, eu estou fazendo um treinamento com esses salmos. Eu perdi um pouco da habilidade, que eu fiquei bastante tempo sem cantar, então voltei a cantar agora, né? Se alguém gostou dos meus vídeos e quer me ajudar nas contribuições voluntárias, já está colocado na minha página aí a minha conta no Bradesco, tá? Para me ajudar a pregar, tá? Voluntariamente. Fico agradecido. Deus seja eternamente louvado. Amém.